e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Shalom, meus amados. Eu sou o pastor Maurício Bucão Souza. Sou também mentor dos cursos do Encontro com a Palavra, que leva a Palavra de Deus para todas as nações. É o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Comecei esse vídeo perguntando, na verdade, afirmando isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade, pastor? Sabe, gente, no Sermão do Monte é um dos lugares onde Jesus cita o Lago de Fogo. E ele usa a palavra Geena, G-E-E-N-A, Geena. E Geena era um local físico, na época, tipo um depósito, eu vou exemplificar melhor, um lixão, onde quem não tinha condições de pagar por um túmulo, de pagar por um lugar depois de morto, a pessoa era arremessada nesse Geena, nesse local, nesse depósito. Assim como animais mortos, ou todo tipo de lixo, de coisas que as pessoas não queriam mais, era arremessada naquele grande depósito. E Jesus chama o lugar onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. É assim que está escrito na Bíblia. Agora, se a gente tem uma eternidade de vida em Jesus Cristo, onde a luz de Deus é essa que vai nos iluminar para todo sempre, que desperdício de vida, e aqui eu estou falando de eternidade, a gente passar a nossa eternidade num local descrito como Jesus, como um local de podridão como esse. Amados, por isso eu quero ler aqui com vocês João 8, 31 a 36, e eu vou ler na versão NVI. Fiquem até o final, esse Cristo vai dar uma prescrição linda sobre a verdade para todos nós, e essa verdade vai nos libertar hoje, até mesmo para você que ainda não entendeu essa passagem. Veja só, João 8, 31 a 36. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, ou na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus estava falando aqui para os judeus que haviam crido nele. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Você vê como é debater com alguém carnal as coisas do Espírito. Só quem tem o Espírito pode compreender. Jesus estava falando: se eu libertar vocês, se o Filho de Deus, se o Deus vivo encarnado libertar, vocês serão livres. Aí você pode perguntar: mas livres de quê, pastor? Antes de explicar, eu quero explicar, como eu gosto, uma historinha verdadeira. Alguém me perguntou, e já teve esses casos com outros pastores também. Muita gente do mundo vem e fala assim: olha, como é que você fala para mim em ser livre? Eu que sou livre, eu faço o que eu quero. Vocês aí, a gente vira cristão e aí tem que parar de fazer tudo. Você tem que parar de se divertir, parar de beber, parar de ir à festa, não pode fazer isso. Você tem que usar roupa assim. Vocês são lunáticos. E, em parte, ele tem razão, sabe? Na sociedade de hoje. Mas eu vou dizer o porquê ele não tem razão para quem é verdadeiramente livre. Eu só respondi assim: Você bebe todo final de semana? Sim. E se você quiser hoje parar de beber, você consegue? Não, claro que não. Perceba, quem é que é livre e quem é que é escravo aqui? Você é escravo da bebida. Aquele outro é escravo das novelas. Não consegue ficar sem. Eu não. Me pergunte se eu posso beber. Você pode beber, pastor? Falei, posso. Posso ficar preso numa televisão o dia todo. Posso ver pornografia. Como assim? Então, o senhor não é crente.
Eu falei, não sou crente, sou cristão. E o cristão pode fazer tudo. Mas como Jesus, como a verdade me libertou, eu escolho não fazer. Por quê? Porque é pecado. Por quê? Porque eu não agrado o meu Pai que está no céu. Porque Jesus me libertou e agora eu tenho a escolha de dizer não quero. Porque eu falei que ele, em certo ponto, poderia estar certo. Porque, na verdade, ele está falando do religioso. Ele não está falando do cristão. E o religioso, talvez ele ainda seja mais escravo ainda do que o do mundo. Isso pode escandalizar, mas não se escandalize não. O religioso, ele não consegue ficar sem as religiosidades, sem as doutrinas humanas, que não tem nada a ver com a Bíblia. Não corte o cabelo assim, não faça isso com a barba, use só esse tipo de roupa, faça isso aqui, tem que usar óleo ungido, senão o diabo não vai embora. Ele não está livre. A religião também escraviza. E aí eles tentaram responder assim, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Ele estava respondendo com a religião, olha, nós somos judeus, nós somos descendentes de Abraão, e está escrito isso, isso e isso. Sabe o que Jesus responde se você continuar a ler aí o capítulo 8? Ele vai dizer, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Que coisa forte. Filhos de Abraão somos nós. Na outra passagem, ele diz que até das pedras faz-se filhos de Abraão. João Batista dá uma pancada em relação a isso também. Ou seja, o que ele está querendo dizer é os verdadeiros filhos de Abraão, a verdadeira Israel agora, são aqueles que são libertos por Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, serei verdadeiramente livres. Que é liberdade? Liberdade é isso. É a gente ter o poder de escolha e agora a gente não é mais escravo do pecado. E agora a gente não é mais escravo da religião. Sabe, eu queria falar uma outra passagem que Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha, ele novamente dizendo que ele é a verdade. Jesus é a verdade. Se a verdade te libertar, você está livre. Se, pois, o Filho te libertar, sereis livre. E ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Mas o interessante é o que ele diz depois, ninguém vem ao Pai. Se você estivesse dizendo que você estava numa cidade, ou você é o único que tem o ônibus, ou o equipamento para levar a pessoa para aquela cidade, você está dizendo, ninguém vai àquela cidade se não for por mim, porque eu tenho a lancha, eu tenho isso aqui, e eu posso levar. Mas Jesus não diz, ninguém vai ao Pai. Ele fala, ninguém vem ao Pai. Ou seja, ele é o próprio caminho, ele é a ponte que leva ao Pai, ele é a essência de todas as coisas. E se ele não te libertar, você vai continuar escravo. E aí eu comecei falando do lago do fogo, do inferno, que até o inferno será jogado no lago do fogo. Deixe Cristo te libertar hoje. Eu falei numa outra ocasião, num outro vídeo, que a maior arma de Satanás hoje não é mais fazer você escravo do pecado. Por quê? Porque o escravo do pecado, o filho vem e numa luz ele te liberta do pecado e você enxerga Jesus Cristo, e assim eu espero que seja. Mas é você ser escravo da religião. Porque uma vez escravo da religião, você está dentro da igreja, templo, mas você não é igreja. Cristo nunca te libertou. Você acha que está livre, mas você está escravo da religião. A religião te libertou, digamos assim. Então você está dentro, você está preso. É uma liberdade que não é a liberdade de Jesus. Você está dentro de um sistema religioso crendo que está salvo. E se você crê que está salvo, você acha que enxerga. E se você acha que enxerga, Jesus não pode te fazer enxergar. Ele diz para uma renca de fariseus que estava com ele, que criticava ele em tudo, ele diz assim, olha, quando ele cura um cego e eles reclamam que Jesus cura no sábado, ele fala, se vocês fossem cegos, ou seja, em outras palavras, o que ele está dizendo não é cegueira física,
Se vocês admitissem que são doentes, eu poderia vos curar, porque eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Seja um doente hoje que diga: Cristo, eu preciso enxergar, eu preciso me libertar desse sistema da religião. E para outros, eu preciso me libertar da escravidão do pecado. Ele dá um exemplo clássico. Ele diz: o escravo, ele não é livre. O escravo não vai ter status de filho. Mas, gente, aquele a quem Jesus libertar, ele chama de discípulo. E aos discípulos, porque quiser aprender dele, como você está aprendendo hoje, ele chama de amigos. E esses amigos são os únicos que herdarão o reino dos céus. Fique com essa palavra. E eu vou terminar dizendo novamente esse versículo impactante. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Shalom, shalom. Espalhe essa palavra para atingir o mundo inteiro. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, aquele que te libertou.